É estranho dizer isso, mas a primeira vez que eu pisei naquele museu não foi por interesse nenhum em arte, em história ou coisa parecida. Eu fui porque a minha filha estava morrendo e eu não tinha mais para onde correr. Na época, a gente já morava aqui nos Estados Unidos fazia uns 2 anos. Eu tinha vindo com minha esposa e a nossa menina, a Lúcia, que na época tinha 6 anos. Só que logo no primeiro inverno dela, começaram umas coisas esquisitas, desmaios do nada, febre sem explicação, nariz sangrando no meio da noite. A gente foi em médico, hospital, neurologista, fizeram exame atrás de exame. O diagnóstico? Quadro atípico. Palavras bonitas para dizer, a gente não sabe o que é. Eu trabalhava na construção. Madrugada para entrar, tijolo, concreto, martelo. Minha esposa cuidava da Lúcia, mas foi questão de tempo até ela desabar emocionalmente. Um dia, fez as malas e foi embora. Disse que não ia ver a filha definhar enquanto eu me agarrava em fé e desespero. Fiquei com a menina. Só eu e ela. Lúcia foi piorando, deixou de brincar, deixou de falar. Passava o dia deitada, com o rosto virado para o lado, como se tivesse desistido de existir. Foi aí que uma vizinha brasileira, dessas que tomam conta de tudo no prédio, me falou uma coisa. Me disse com aquele jeito misterioso, tem um museu aqui perto. Dizem que quem pisa naquele chão muda. Eu ri na hora. Mas na mesma noite, a Lúcia teve uma das piores crises. Foi como se o corpo dela desligasse. Eu entrei em pânico. Peguei ela no colo, ainda de pijama, e fui. Nem pensei, só fui. O museu era grande, de pedra escura, com aquelas portas de madeira pesada. Quando entrei, uma recepcionista tentou me barrar, mas eu fui entrando mesmo assim. E ali, no hall principal, debaixo de uma clarabóia enorme, a Lúcia abriu os olhos. Primeira vez em 3 dias que ela reagia. Ela não disse nada, só olhou para cima piscando devagar e murmurou. Tá mais claro aqui. Foi nesse momento que eu soube. Tinha alguma coisa naquele lugar. Na semana seguinte, ela começou a melhorar. Não teve mais crises. Começou a se alimentar melhor. Voltou a falar. Até o tom da pele mudou. A médica falou em remissão espontânea. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu fui até o museu de novo. Perguntei discretamente se tinham vaga para segurança. Me ofereceram o turno da noite. Aceitei na hora. E nunca mais saí. Por mais de 10 anos, fiz o mesmo trajeto toda a madrugada. Entrava, ligava os monitores, fazia a ronda. O museu virava um túmulo depois das 8. O silêncio lá dentro é diferente. É um silêncio que pesa. Mas eu me acostumei. A ala que sempre me incomodou era a dos objetos pessoais. Tinha coisa ali que me dava dor de cabeça só de passar perto. E num canto específico, numa sala pequena, ficava o tal zotropo. Um brinquedo antigo, de madeira escura, com aquelas janelinhas ao redor, sabe? Tipo um cilindro com imagens dentro, que quando gira, cria um movimento. Na imagem, sempre a mesma coisa. Um homem torto, andando devagar em direção a uma casa. A placa dizia, doado por colecionador, não tocar, não girar. Durante todos esses anos, eu nunca toquei, nunca ouvi som nenhum, nunca vi nada estranho. Era só mais uma peça parada, dentro de vidro, até o dia que tudo falhou. Foi numa madrugada qualquer, nada fora do normal. Só que às vezes, o que muda uma vida inteira não faz barulho. A ronda daquela noite começou igual a todas. Corredores vazios, luz fria, só o barulho do meu sapato ecoando. Passei pela ala egípcia, depois pelos mapas e, enfim, fui em direção aos brinquedos antigos. A porta dessa sala sempre range um pouco, coisa boba, mas naquela noite, quando eu abri, percebi que as luzes estavam mais fracas. Piscaram por 1 segundo e depois tudo apagou. Pane geral. Não era comum. O museu tem gerador, só que ele também demorou. E naquele breu total, só uma luz se manteve acesa, a luz vermelha de emergência do canto direito da sala, aquela que fica exatamente sobre o zoótropo. Eu só vi o vulto primeiro,
uma coisa girando, bem devagar. E aí, a música. Uma musiquinha baixa, repetitiva, meio infantil, meio aguda, com um chiado antigo de vitrola, como se estivesse saindo de dentro da madeira. Na hora, meu corpo travou. A lanterna falhou. Eu cheguei mais perto devagar. E então eu vi. O zootropo estava girando sozinho, sem ninguém ali, sem motor, sem vento, girando lento, contínuo, como se tivesse alguém do outro lado empurrando com a ponta do dedo. Me abaixei para olhar pelas janelinhas e vi a sequência. O homem torto, andando, andando. E em uma das imagens, não era só ele. Tinha uma figura menor, uma criança, sendo puxada por ele. A imagem pulava, tremia. E a música ficou mais alta, mais suja, mais próxima. Nesse momento, o gerador voltou. A luz branca acendeu, a música cortou e o disco parou seco. Eu fiquei parado ali, com o coração acelerado. Olhei em volta, estava sozinho. Mas aquela sensação de que alguém ainda estava na sala não passou. Voltei para a central. Anotei a ocorrência como falha elétrica e interferência no sensor de movimento. Escrevi do jeito mais técnico possível, mas por dentro eu sabia o que tinha visto. Na manhã seguinte, cheguei em casa exausto. Minha filha, agora com 17 anos, estava sentada no sofá tomando café. Me deu bom dia e começou a assobiar. A música, a mesma. Na hora, eu congelei. Perguntei de onde ela conhecia aquilo. Ela disse que sonhou, que tinha um homem estranho, torto, parado na porta do quarto dela, e que ele assobiava isso. Eu disfarcei, mas meu estômago revirou. Naquela noite fui mais cedo para o museu. Fui direto para a sala de câmeras. Peguei os arquivos da madrugada anterior. E lá estava, 3h17. No corredor da ala dos brinquedos, uma silhueta passou. Torta, com o pescoço caído para o lado. O braço esquerdo balançava solto, o direito duro como pedra. A figura atravessou a câmera e desapareceu no fundo. Parei a gravação. Voltei. Avancei quadro a quadro. A imagem estava ali, clara. Aquilo não era erro de sistema, nem reflexo, nem sombra. E o mais assustador, eu peguei gravações de outras noites, aleatórias. 3h17, sempre. Por 5 segundos, ele aparecia, andava torto e sumia, como se tivesse uma janela de tempo para cruzar aquele corredor. No dia seguinte, instalei uma câmera caseira no meu apartamento. Coisa simples, só para monitorar o corredor interno de madrugada. Na primeira noite, 3h17, a cadeira da sala arrastou 2 centímetros para trás, sozinha. Sem vento, sem ninguém. A gravação mostra o som. E depois, silêncio. Não mostrei para minha filha, mas percebi que ela estava mais pálida, mais quieta. Começou a acordar no meio da noite. Ficava parada na porta do quarto, olhando para o escuro. Numa dessas vezes, falei com ela. Ela respondeu: "Ele não bate, ele só espera." Eu não sou de se assustar fácil, mas aquilo me gelou por dentro, porque eu sabia quem era ele, e pior, sabia que eu que tinha aberto a porta. Tem coisa que você não precisa ver 2 vezes para saber que é real, só precisa sentir. Naquela altura, eu já não dormia direito. Chegava em casa e me deitava sem tirar o tênis. Qualquer barulho me fazia levantar. Comecei a anotar tudo num caderno velho. Dia, horário, o que eu via, o que eu ouvia, os sonhos da minha filha. Sim, os sonhos dela começaram a mudar. Primeiro era só o homem torto. Depois ele começou a aparecer mais perto. Depois, ela disse que ele girava. Usava essa palavra mesmo, ele gira, pai. Uma noite, ela acordou assustada, suando, dizendo que as paredes estavam rodando e a voz dele vinha de dentro da parede. Ela não tinha como saber da música, não tinha como saber do brinquedo. E mesmo assim, cada detalhe que ela descrevia batia com o que eu vi no museu.
A partir daí, eu comecei a revisar mais imagens. Peguei turnos antigos, semanas antes da primeira manifestação. Nada. A aparição começou exatamente na noite em que o Zotropo girou sozinho. Foi ali que o eixo se abriu. O que gira não para, só muda o lugar. Eu li essa frase rabiscada na lateral do meu próprio caderno, letra minha. Mas eu não lembrava de ter escrito. Eu tentava achar explicação, mas tudo voltava para o mesmo ponto. Eu levei minha filha naquele museu. Ela melhorou, mas talvez tenha ficado vinculada. E agora, depois de tantos anos, algo estava cobrando. Comecei a reparar em coisas pequenas, espelho embaçado sem ter ninguém no banheiro, um assobio vindo do ralo da pia, porta da geladeira com marca de mão. Mas minha filha estava dormindo e eu não tinha tocado. Uma madrugada, deixei o celular gravando o áudio no quarto dela. Na manhã seguinte, escutei. Silêncio. Passos arrastados. 3 passos, uma pausa. E um som como se alguém tivesse passado o dedo nas lâminas de um zotropo de madeira. Uma espécie de clic, 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 clic. Ela não acordou, mas murmurava no sono. Não gira agora. Espera mais um pouco. Meu sangue gelou. No museu tudo seguia igual, mas às 3h17, sem falta, ele aparecia. Caminhava pelo corredor, parava perto da sala dos brinquedos e sumia da imagem. 5 segundos, sempre 5. Comecei a colocar alarmes no meu celular, despertando 1 minuto antes. Toda noite. Eu já não era mais só vigia, eu era testemunha e pior, eu sentia que estava envolvido. Uma noite, entrei na sala do Zotropo de novo. A redoma estava trancada. A placa dizia o de sempre: não tocar, não girar, não encarar. Eu sentei no banco da parede sem mexer em nada. Esperei. 3h17. A luz de emergência piscou, mesmo com o sistema funcionando, e o disco girou. Devagar, mas sem que ninguém tocasse. Não fazia som alto, mas eu ouvia a melodia por dentro da cabeça, como se o som não viesse do ar, mas da lembrança. E aí eu vi de novo. As janelinhas mostravam a sequência. O homem torto, andando, chegando na casa. Mas dessa vez, a casa abriu a porta. E quem apareceu ali era uma menina, cabelo preso, camisola branca. A minha filha. Eu gritei. A luz voltou. O disco travou. No mesmo momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem dela. Tive um sonho estranho. Você estava aqui, mas era no museu. Eu desabei, porque percebi que não era só um sonho. Tinha conexão. Ela estava vendo o que eu via e eu estava perdendo ela. De novo, mas de um jeito que eu não sabia impedir. Você levou. Agora assiste. Essa frase me veio num pensamento solto, como se tivesse sido plantado. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, eu chorei dentro do museu e comecei a lembrar da primeira vez que levei ela lá. Lembrei da mulher que me avisou, da que disse que o chão curava, mas que cobrava, e que perguntou se eu aceitava. Eu nunca respondi, mas, no fundo, eu aceitei. Aceitei quando empurrei a porta com ela no colo, quando deixei ela cair desmaiada ali, quando não voltei atrás. O preço vem na hora certa, e eu sentia que essa hora estava chegando. Eu podia ter dito não. Podia ter virado as costas e levado minha filha embora daquele lugar, mas eu não fiz. Na época eu achei que estava salvando ela, mas agora, olhando para trás, eu só estava entregando. Na semana que a coisa piorou, ela começou a ter episódios estranhos. Não desmaiava, não gritava, mas ficava parada por minutos, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não via. Um dia, entrou no meu quarto e disse, sem piscar: o homem torto vem andando há muito tempo, mas agora ele já está quase na porta. No outro dia, ela desenhou. Era o Zotropo, igualzinho ao do museu. O disco, as janelinhas e, no centro, uma menina com os braços estendidos. A boneca no centro era ela. Eu perguntei de onde tirou aquilo. Ela disse: eu só completei o que ele mostrou. Naquela noite,
Eu não fui trabalhar. Esperei todos dormirem no prédio. Peguei o cartão reserva e fui ao museu. Desliguei os sensores, apaguei as luzes. Entrei na sala do Zoetropo e esperei, sentado no escuro. Quando o relógio virou 3h17, eu já sabia que ia acontecer. A luz vermelha piscou e a música começou. Dessa vez, mais nítida, mais limpa, quase bonita. O disco girava devagar e eu assisti. A sequência das imagens agora tinha uma casa com a porta aberta. O homem torto entrava e lá dentro ela esperava. E na última janela do giro, eu vi a mim mesmo, de pé, do lado de fora, segurando a maçaneta, como quem abriu. Você abriu. Eu senti isso dentro do peito. Não ouvi voz, só a certeza. Voltei para casa tremendo. Na manhã seguinte, ela não quis levantar. Ficou na cama o dia inteiro, desenhando a mesma imagem em várias folhas. O homem torto de costas, indo embora, levando uma silhueta menor pela mão. E então ela me perguntou: pai, por que você me levou naquele lugar quando eu era pequena? Aquilo doeu de um jeito que não tem nome. Eu tentei responder, mas ela já sabia. Desde então, as 3h17 são o meu castigo. Eu continuo indo trabalhar. Faço tudo certo. Ninguém sabe de nada. Mas toda madrugada eu paro o que estiver fazendo. Vou até a sala das câmeras, olho para o monitor da ala dos brinquedos e espero. Porque ele sempre vem. 5 segundos. Ele aparece, anda torto e some. Mas agora, às vezes ele para, olha para a câmera, inclina a cabeça e segue. Como se soubesse que eu estou assistindo. Como se estivesse me lembrando de que ainda não acabou. O que gira não para, só muda de eixo. Tem noites em que eu acordo e vejo a luz do corredor acesa. Ela está lá, parada, com a mão na parede, cantarolando baixo. Às vezes, não é mais a voz dela, é mais grossa, mais arrastada, como se tivesse 2 sons ao mesmo tempo. Eu deixei um crucifixo escondido na base da vitrine do Zoetropo. Ninguém sabe. É a única coisa que me dá coragem de voltar ali toda noite. E eu rezo. Não peço proteção para mim. Peço tempo, só mais tempo, para tentar impedir o que talvez já esteja decidido. Se você escutar a música, não siga. Se vir a figura, não encare. Se ele chegar na sua porta, não abra. Mas se você for como eu, e tiver alguém que ama mais do que a própria vida, você vai abrir. E vai entender tarde demais que o que pareceu um milagre era só o início da cobrança. Pensei muito antes de mandar esse relato. Pode até parecer bobeira no começo, mas eu juro que, se você ouvir até o fim, vai entender por que eu estou mandando isso direto de uma clínica psiquiátrica. Meu nome é Luan, tenho 16 anos, sou de Brasília e até 3 meses atrás eu era só mais um estudante normal. Zoeiro, meio impulsivo, nada fora do comum. Essa história aconteceu agora, em abril. Foi minha primeira vez saindo do país, primeira vez entrando num avião, primeira vez fazendo tudo. Uma viagem que eu esperei por anos. A escola onde eu estudo tem esse projeto de levar os melhores alunos da turma para fazer um intercâmbio rápido nos Estados Unidos. 4 dias de visitas guiadas, tudo pago por uma parceria com uma fundação. Eu fui um dos escolhidos. Para mim era tipo um troféu. Fui com mais 11 alunos, uma coordenadora e um professor. A maioria era gente mais certinha, meio nerd, e eu estava no meio por milagre. No primeiro dia, a gente foi num monte de lugar que, sinceramente, nem lembro direito. Eu estava mais empolgado com o café da manhã do hotel, com o tamanho das ruas, com as tomadas diferentes. Mas o terceiro dia foi quando começou tudo. A gente ia visitar o tal Museu dos Warren, que o professor falou ser um dos pontos turísticos mais peculiares da viagem. Quando ele falou Museu de Objetos Amaldiçoados, eu dei risada.
Falei que parecia nome de parque temático de Halloween. A galera riu. Eu fui um dos que mais zombou da ideia, para ser sincero. Mas fui. Todo mundo foi. O lugar era no quintal da casa da família Warren mesmo. Pequeno, meio antigo, com uns móveis velhos e um cheiro de coisa fechada. A guia apareceu. Uma senhora com um sotaque forte, cabelo preso num coque e um crachá com uma cruz bordada. Ela avisou logo que não era para tocar em nada, que todos os objetos ali tinham uma história e que alguns estavam selados porque tinham atividade residual ativa. Aí mesmo que eu ri por dentro. Atividade residual ativa parece nome de banda de rock cristão, né? Enfim, a mulher começa a mostrar as coisas. Bonecas, espelhos, caixas, quadros. Cada um com uma história mais absurda que a outra. E eu ali, no fundo, já meio cansado, pensando no lanche que vinha depois. Até que ela falou dele. O que vocês estão vendo agora, ela disse, é conhecido como o Satanic Idol, um objeto usado em rituais satânicos em cavernas do Nordeste americano. Foi encontrado parcialmente enterrado, com restos de sangue seco na base. Está selado desde 1972. Eu não sei porquê, mas quando ela falou aquilo, meu corpo travou. O ídolo estava dentro de uma redoma de vidro grosso no canto da sala. Devia ter uns 60 centímetros. Parecia feito de pedra escura, meio rachada, com detalhes de madeira envelhecida. Tinha 2 chifres tortos para trás, olhos fundos, sem brilho, boca aberta com dentes como lâminas e os braços erguidos, como se estivesse invocando alguma coisa. Mas o que me pegou não foi o formato, foi o calor. Mesmo sem poder chegar perto, dava para sentir uma diferença de temperatura quando a gente parava ali na frente. Uma pressão no peito, sabe aquela sensação de quando a gente segura o ar por muito tempo? Era isso, do nada. Um dos meninos falou assim, dizem que ninguém consegue encarar ele por mais de 30 segundos. Aí o outro rebateu. Teve um cara que encarou por 2 minutos e depois se jogou da janela. E eu? Fiz o quê? Falei, dá licença. E fui para frente da redoma. Fiquei de frente para o bicho. Cruzei os braços e comecei a encarar. A guia pediu para eu parar, que era perigoso. Mas eu estava sentindo uma vontade estranha, como se fosse uma chance de mostrar que eu era mais forte, como se fosse um desafio só para mim. Um dos colegas cronometrava no celular. Passaram 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e 20, 2 minutos e 50, e eu ali. Os olhos começando a arder, a cabeça zonza, o chão meio longe, mas eu não desviei. Só quando a coordenadora puxou meu braço com força é que eu virei o rosto. Na hora, não aconteceu nada, só uma tontura boba, um gosto metálico na boca. Voltei pro grupo e fingi que estava tudo bem. Mas naquela noite, o primeiro sonho veio. E foi aí que tudo começou a desandar. Naquela noite, no hotel, eu sonhei com uma floresta pegando fogo. Mas não era uma floresta comum. As árvores pareciam feitas de osso. O chão coberto de cinzas e folhas queimadas. Tinha fumaça demais. E lá no fundo, no meio do fogo, alguém me olhava. Ou algo. Tinha olhos grandes, brancos, sem rosto, só os olhos e um tipo de manto rasgado. Eu não conseguia correr, nem gritar. Só sentia o calor aumentando. Um zumbido fino no ouvido. E as vozes, muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo. Em uma língua que não parecia nada que eu conhecesse, mas que de algum jeito eu entendia. Você abriu. Acordei com o corpo todo suado e com a cama molhada de sangue, só que era do meu nariz. Achei que fosse só um pesadelo. Joguei o lençol fora, lavei o rosto e fui para o café da manhã. Só que no banheiro do quarto, antes de sair, vi uns riscos no espelho. No começo, achei que fosse vapor ou sujeira, mas não. Estava desenhado com o dedo. Um símbolo que parecia uma estrela com a ponta virada para baixo, só que cheia de curvas em volta, como letras. Eu fui encostar para apagar e me dei conta de que meu dedo encaixava exatamente no traço, como se eu mesmo tivesse feito.
Mas eu não lembrava de ter saído da cama. Fiquei o dia inteiro calado, fingindo que estava bem. Fomos visitar uns outros pontos turísticos, uma cidade histórica, loja de souvenir. Mas eu não conseguia parar de sentir que tinha algo diferente. Como se o ar ao meu redor fosse mais pesado. Como se eu estivesse do lado de dentro de mim mesmo, olhando tudo de longe. Até minha sombra parecia torta. Naquela noite, fui o último a subir para o quarto. O elevador travou por uns 40 segundos entre 2 andares. As luzes piscaram e quando a porta abriu, vi pegadas no carpete, molhadas, como se alguém tivesse saído do chuveiro, mas vinham na direção oposta do banheiro. Segui elas com o olhar até a porta do meu quarto. Quando entrei, os 2 colegas que dividiam o quarto estavam dormindo. Mas tinha uma coisa errada. A janela estava aberta e no espelho do guarda-roupa estava o símbolo de novo, igualzinho. Um pouco mais fundo, como se tivesse sido riscado com algo pontudo. Dormi sem querer, apaguei mesmo, e no sonho eu estava no museu de novo, sozinho. A sala do ídolo estava diferente, tudo em volta queimava. A redoma de vidro não existia mais. Ele estava de pé, como se tivesse crescido, agora com quase 2 metros, e falou comigo. Você aguentou mais do que devia, agora somos 2. Acordei gritando com a boca seca e os olhos ardendo, e o pior, estava de pé, no banheiro do quarto, de frente para o espelho, rodeado por papéis de caderno rasgados, todos com o mesmo símbolo desenhado, todos com a minha letra. No dia seguinte, fui chamado na recepção do hotel. A recepcionista me entregou um chaveiro que eu tinha esquecido na sala de jogos do hotel. Detalhe, eu nunca tinha pisado lá. Voltei para o quarto com o coração disparado. Quando a coordenadora apareceu perguntando por que eu não fui para o passeio da manhã, eu juro que achei que ela estava maluca. Mas eram 2 da tarde. Eu perdi mais de 5 horas, sem lembrar de absolutamente nada. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o espelho, tentando entender o que estava acontecendo, tentando lembrar. Mas a única coisa que vinha na cabeça era o rosto daquele ídolo. E a frase, somos 2 agora. No último dia da viagem, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Levantei cedo, tomei banho, coloquei a camiseta do colégio, arrumei a mala. Mas meus colegas estavam estranhos. Um deles não olhava mais na minha cara. O outro, que era mais zoeiro, disse que eu tinha falado coisas bizarras enquanto dormia, tipo uma oração, mas de trás para frente. E teve outra coisa. Na maçaneta da minha mala tinha um papel dobrado. Quando abri, estava escrito: diga sim, só isso. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Letra tremida, quase infantil. No voo de volta para o Brasil, eu pedi para trocar de lugar e sentei numa fileira sozinho, perto da janela. Eu estava mal, com a cabeça doendo e o olho esquerdo tremendo, mas tentei relaxar. Encostei na janela e fiquei olhando para o reflexo. Foi aí que percebi. Meu reflexo piscou, sem eu piscar. E quando eu arregalei os olhos, ele sorriu. Eu juro por tudo, ele sorriu. Depois disso, eu não lembro de mais nada. Só sei das coisas porque me contaram depois. Dizem que eu levantei no meio do voo, fui até o fundo do avião e comecei a desenhar no chão com um canivete. Desenhei símbolos, muitos. Na parede do banheiro, escrevi com sangue, aparentemente do meu próprio pulso, uma frase que ninguém conseguiu traduzir, nem a polícia. Deram calmante, amarraram meus braços e quando aterrissamos, fui levado direto para uma clínica psiquiátrica em São Paulo, indicada por um médico do aeroporto. Minha mãe já estava lá quando eu acordei. Aqui dentro, os dias se misturam, não tem relógio. A janela tem grades. E todo mundo me trata com aquele cuidado exagerado, como se eu fosse explodir a qualquer momento. De vez em quando, eu acordo com os lençóis riscados. Símbolos, de novo. Já tentaram me filmar dormindo, mas o vídeo sempre trava. Dá interferência. Os médicos dizem que pode ser psicológico, dissociação, trauma, alguma coisa assim. Mas eu sei que não é só isso.
Tive um colega de quarto por 3 dias. No terceiro, ele pediu para sair da ala. Disse que eu ficava falando coisas estranhas de madrugada, que eu olhava fixo para a parede e ria, mesmo com os olhos fechados. Ele disse que numa noite eu parei do nada, olhei direto para ele e falei: "Você também já disse sim?" Tem dias que eu ouço uma voz, baixa, sussurrada, sempre no canto do quarto. Ela não me manda fazer nada, só comenta, observa, como se estivesse vendo tudo de dentro. E o pior, tem vezes que eu concordo com ela. Eu não tenho mais certeza se sou só eu aqui dentro. Tem momentos em que eu sinto que meu corpo está se mexendo antes de eu decidir. Como agora. Meus dedos estão escrevendo isso, mas não fui eu que decidi começar. Eu tento lembrar o momento exato em que tudo começou. Talvez tenha sido quando eu ri da guia, ou quando eu achei que encarar aquele ídolo era só uma besteira. Talvez tenha sido antes disso. Talvez tenha sido quando eu entrei naquela sala, achando que o mundo era um lugar só de gente e de lógica. Mas seja o que for, eu sei que fui eu quem deixou entrar. Os médicos falam em surto psicótico, em crise dissociativa. Minha mãe prefere achar que foi um ataque de pânico, que vai passar com tempo, remédio e terapia. Só que tem uma coisa que ninguém explica. Hoje de manhã, a psicóloga deixou uma folha branca sobre a mesa e pediu para eu desenhar qualquer coisa. Disse que era para ajudar a externalizar sensações. Quando ela voltou, eu tinha preenchido a folha inteira com o mesmo símbolo, sem lembrar de ter encostado no lápis. Às vezes, o teto do quarto faz uns estalos que ninguém ouve. E quando eu fecho os olhos, vejo a floresta de novo, mais queimada, mais próxima, com os olhos me encarando cada vez mais perto. E o sussurro continua. Somos 2. Tem dias que eu acordo e o nome que me vem à cabeça não é Luan. Não sei o que eu sou agora. Se você ouviu até aqui e acha que tudo isso é só um caso de loucura, tudo bem. Tem uma parte de mim que também queria acreditar nisso, mas tem outra parte que não é minha. E essa parte está sorrindo agora. Você acha que é possível alguém perder o controle do próprio corpo e continuar acordado lá dentro? Se essa história te fez arrepiar, ou se você terminou se perguntando, e se fosse comigo? Então, se inscreve no canal. Aqui, a gente dá voz para os relatos que ninguém teria coragem de contar em outro lugar. Eu sei que vai parecer exagero, talvez até loucura, mas eu preciso contar, porque tem coisas que, se a gente guarda, elas crescem por dentro. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos, sou psicóloga, moro em Curitiba, atendo em consultório particular. E por mais que eu já tenha ouvido histórias absurdas de pacientes, traumas, perdas, crises reais, eu nunca imaginei que um dia fosse ser eu quem ia escrever para um canal como esse. Mas é isso. Agora sou eu no lugar de quem precisa desabafar. Tudo começou numa viagem que era para ser um recomeço. Eu tinha terminado um relacionamento longo e complicado. Foi do tipo que acaba te drenando tanto que você não se reconhece mais. Quando tudo desabou, eu senti que precisava sair, me afastar de tudo, até de mim mesma. Decidi ir para os Estados Unidos, sozinha, sem roteiro, sem expectativas. Só precisava parar de pensar. A viagem em si correu bem. Fiquei alternando entre cidades pequenas e hospedagens baratas, passeios leves, nada muito turístico. Até que uma noite, num vídeo aleatório no YouTube, caiu para mim um conteúdo sobre o Museu dos Warren. Eu já conhecia o casal, Ed e Lorraine Warren, os investigadores paranormais dos filmes. Achei que seria interessante ver de perto. Era meu tipo de curiosidade. E sendo sincera, talvez uma forma de sentir qualquer coisa diferente da apatia que eu estava vivendo. Na manhã seguinte, comprei a entrada online e fui. O museu fica numa casa simples, em Connecticut, bem mais discreto do que eu imaginava. O ambiente era silencioso,
sem música ambiente, e as salas eram pequenas, abafadas, com vitrines cheias de objetos envoltos em pano, cruzes, correntes. O clima era pesado, mas nada que me assustasse de verdade. Eu circulava sozinha, lendo as plaquinhas, ouvindo os guias falarem baixo, quando parei diante de uma vitrine diferente. Ela não era a mais iluminada. Na verdade, parecia propositalmente deixada num canto escuro da sala. Dentro havia uma boneca pequena, deformada, pele escurecida como couro queimado, braços longos demais, a cabeça desproporcional e os olhos eram buracos fundos. O rosto parecia sorrir, mas o sorriso era torto, deslocado. A sensação era de estar sendo observada, mesmo com aquele rosto imóvel. Era a Shadow Doll, ou a boneca das sombras. A guia do outro lado da sala comentou em voz baixa: essa boneca foi feita com cabelo humano, fragmentos de ossos e materiais usados em rituais. Algumas pessoas dizem que só de encarar ela por tempo demais, já levam algo com elas. Teve um silêncio. Ela então completou: e por isso a gente pede que ninguém tire foto dela. Foi nessa hora que eu fiz exatamente o que não devia. Tirei, sem flash, sem pensar. Só puxei o celular e fotografei. Foi um reflexo bobo. Aquele impulso de quem não acredita de verdade, de quem quer só registrar. Na hora, nada aconteceu. Mas logo depois, eu juro que o rosto da boneca pareceu diferente. A boca mais aberta ou mais torta, não sei. Talvez fosse só impressão, mas uma náusea repentina me pegou. E uma vontade estranha de sair dali o quanto antes. Fui embora. Voltei pro hotel meio tonta, coloquei o celular no criado mudo e tentei dormir. Mas a noite foi difícil. Não era medo ainda, era um incômodo físico. Sensação de quarto abafado, peso nos ombros, como se o ar estivesse mais grosso. Fechei os olhos e sonhei. No sonho, eu estava deitada na mesma cama, mesmo quarto. Só que com uma diferença. Tinha alguém no pé da cama. Não era exatamente uma pessoa. A figura era pequena, escura, ficava parada, apenas olhando. E por mais que eu tentasse mover o corpo, não conseguia. Era aquela paralisia de quem sabe que está sonhando, mas sente tudo como se fosse real. Acordei suando, o coração disparado. Levantei, bebi água e peguei o celular. Estava desbloqueado, com a foto da boneca aberta. A imagem estava ali, mas a sombra atrás da boneca parecia mais escura do que antes, mais densa. Como se alguém estivesse por trás dela, só que meio invisível. Fechei tudo, apaguei o histórico. Tentei voltar a dormir. No dia seguinte acordei com dor de cabeça, corpo pesado. Tentei deletar a foto, apertei o botão. A tela travou. Fechou sozinha. Quando abri a galeria, a foto ainda estava lá, igualzinha. Mas juro por Deus, parecia que a boneca estava um pouco mais próxima da câmera. E foi aí que eu percebi que tinha feito algo que não devia. No dia seguinte, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Fui dar uma volta a pé, tomar café fora, mas parecia que a cidade tinha perdido o brilho. As cores estavam opacas, o som do trânsito abafado. Até a luz do sol parecia meio filtrada. Não sei explicar. É como se eu estivesse com a cabeça mergulhada em água o tempo inteiro. Voltei para o hotel mais cedo e decidi que precisava entender o que era aquela boneca. Joguei no Google Shadow Doll Warren. Comecei a ler os relatos. Segundo os arquivos, ela teria sido feita à mão, com cabelo humano e partes de ossos, para ser usada em rituais. O objetivo era fazer com que ela visitasse a vítima durante o sono e provocasse ataques, paralisia, alucinações e até morte súbita em casos mais extremos. Alguns afirmavam que só de ver uma foto dela já se criava um laço. Aquilo fez minha espinha gelar. Voltei à galeria. A imagem estava lá e dessa vez ela parecia ainda mais nítida. O rosto da boneca não estava mais torto. Estava alinhado,
como se ela tivesse ajeitado o rosto para olhar diretamente para mim. Naquela noite, sonhei de novo. Sonhei que estava acordada no quarto, mas deitada, travada, igual à noite anterior. A boneca estava no pé da cama, parada, mas diferente. Ela não estava do mesmo tamanho da vitrine. Ela estava do meu tamanho e sorria, mas o sorriso era o meu. Igual ao que vejo quando atendo pacientes. Um sorriso profissional. Ver esse sorriso nela me deixou paralisada, de um jeito que nem no sonho dava para lutar. Acordei com uma sensação de desmaio, o peito apertado como se faltasse ar. Fui ao banheiro, liguei a luz e, por instinto, olhei para o espelho. Demorei um segundo para me reconhecer, não pelo rosto em si, mas pela expressão. Eu estava com um olhar que não parecia meu, não era medo, nem tristeza. Era algo vazio, como se eu tivesse passado a noite com outra cara e só voltado a ser eu naquele instante. Na hora do café da manhã, tentei deletar a foto mais uma vez. Dessa vez o celular travou inteiro. Quando reiniciou, a foto estava lá. Mas agora o fundo da imagem estava escurecido e a boneca estava mais próxima. Eu comecei a ficar com medo de dormir. Na terceira noite, aconteceu o pior. Acordei de madrugada com o celular vibrando no travesseiro. Era uma notificação do gravador de voz. Alguém, ou eu, tinha gravado um áudio a 1h47 da manhã. Dei play. Era minha voz, só que mais lenta. E falava em outro idioma. Ou talvez nem fosse um idioma. Era um conjunto de sons repetidos, sussurrados. Lembrava latim, mas embolado, distorcido, como se tivesse sido falado debaixo d'água. Apaguei na hora, mas o arrepio não passou. Voltei para a cama tremendo e me dei conta de que algo mais estava errado. O celular estava no modo avião. E mesmo assim, a notificação apareceu. Na manhã seguinte, voltei ao museu. Eu queria respostas. Queria alguém que dissesse que tudo isso era comum, psicológico, efeito do medo. A atendente pareceu me reconhecer. Quando falei que era sobre a Shadow Doll, ela não respondeu. Só chamou um homem, mais velho, que parecia conhecer bem o acervo. Expliquei tudo. Contei das noites mal dormidas, dos sonhos, da foto que não apagava. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou: "Você deletou a foto?" Respondi que tentei, que algo impedia. Ele estendeu a mão pedindo o celular, mas eu hesitei. E naquele instante, percebi que não queria entregar. Era como se aquela imagem já fosse parte de mim. Recuei, agradeci e fui embora. Naquele dia, no hotel, fiquei encarando o celular por horas. A imagem não parecia uma foto, era como uma janela. E do outro lado, algo me esperava. A partir da visita de volta ao museu, eu comecei a me calar. Parecia que qualquer tentativa de contar para alguém fazia a coisa crescer. Eu passei os 2 dias seguintes trancada no quarto do hotel. Só saía para pegar comida e voltava correndo. Dormia mal. Quando dormia, acordava com dores musculares, como se tivesse passado a noite toda tensa. Comecei a ter dificuldade em lembrar de palavras simples. Me via apontando para pedir coisas como uma criança. No café da manhã, esqueci como se dizia guardanapo em inglês. Eu falava 3 idiomas. Aquilo não fazia sentido. No terceiro dia, acordei com o celular no meu colo, desbloqueado. A tela mostrava a imagem da boneca, mas agora, sem a vitrine. O fundo era todo escuro, como se ela estivesse no meio de um ambiente sem paredes, e ainda mais próxima, quase encostando no visor. Desliguei o celular, deixei virado para baixo, mas era como se ela estivesse ali de qualquer forma. Eu me olhava no espelho e começava a ver diferença no formato do meu rosto. Tinha algo nos olhos. Não sei se era brilho ou a ausência dele, mas não eram mais os meus. Em uma das madrugadas, acordei com um gosto metálico na boca. Achei que fosse sangue, mas não era. Era ferro puro, como se eu tivesse mordido uma barra de metal. Levantei tonta e fui para o banheiro. A luz piscou. Quando finalmente acendeu, o reflexo demorou uns 2 segundos para me seguir.
2 segundos, o suficiente para eu entender que não era mais só coisa da minha cabeça. Tentei gravar um vídeo para registrar isso, mas a câmera do celular travava toda vez que eu virava para mim. Só funcionava se eu apontasse para outro lugar, como se ela não quisesse ser filmada de novo. Na tarde do dia seguinte, decidi que era hora de ir embora. Comprei uma passagem de volta para o Brasil, saindo bem cedo no dia seguinte. Mas a viagem não aconteceu como eu esperava. No aeroporto, enquanto esperava o voo, cochilei sentado. Devia ter dormido uns 20 minutos, no máximo. Acordei com 2 funcionárias ao meu redor. Uma delas perguntava se eu estava bem. A outra parecia assustada. Perguntei o que aconteceu. Elas disseram que eu tinha começado a falar alto durante o sono. Mas não era português, nem inglês. Elas não conseguiam entender. E uma das frases se repetia: Elandra está presa. Elandra está viva. Eu nunca ouvi esse nome na vida. Não conheço ninguém com esse nome. Não sei o que significa. Mesmo assim, elas me deixaram embarcar. Mas durante o voo, as coisas pioraram. Tentei dormir. Mas o sono veio como se fosse induzido. Apaguei do nada. E sonhei com um corredor escuro, cheio de portas. Ao fundo, a boneca. Só que agora, com o meu rosto. Acordei no meio do voo com uma crise de pânico. Trêmula, chorando, com a sensação de que alguém tinha me tocado nas costas. Fui ao banheiro do avião, lavei o rosto, olhei no espelho e vi uma mancha escura no ombro, como um dedo, mas com 4 marcas, dedos finos, longos e gelados. Depois do voo, eu fui direto para a casa dos meus pais, em Curitiba. Achei que voltar para um ambiente familiar ia me ajudar, que talvez a coisa enfraquecesse com a rotina, com o tempo, com as pessoas que me conheciam. Mas o que eu percebi é que não era o ambiente que alimentava aquilo, era eu. Nos primeiros dias, tentei fingir normalidade, mas meus pais notaram. Minha mãe comentou num tom brincalhão: Você tá diferente, parece que voltou com outra pessoa dentro. Aquilo me travou. Voltei a atender no consultório, com o horário reduzido. Queria me sentir útil, me reconectar. Mas durante uma sessão, uma paciente travou no meio do relato, me encarou por um tempo e perguntou: Você tá me ouvindo mesmo, doutora? Eu respondi que sim. E ela disse: É que sua expressão tá vazia. Tá parecendo com uma mulher que eu sonhava quando era criança. Ela ficava parada na porta do meu quarto, me observando. Depois disso, eu encerrei a sessão e passei o resto do dia me olhando no espelho, tentando achar o que as pessoas estavam vendo. Mas eu não via mais nada familiar naquele reflexo. O sorriso, o jeito de piscar, até o ritmo da fala, estavam um pouco diferentes, como se alguém tivesse ensaiado ser eu. Parei de dormir com o celular por perto. Troquei de aparelho, de número, mas mesmo assim a foto da boneca voltava. Às vezes no backup, às vezes no rolo da câmera, mesmo sem eu tirar nenhuma. E cada vez mais perto, mais nítida, com menos espaço entre o rosto dela e a lente. Até que chegou uma noite em que a imagem apareceu sem fundo algum, só o rosto, centralizado, encostado. Acordei com a boca seca, o celular no peito e a mesma foto aberta, como se alguém tivesse colocado ali durante a madrugada. Tentei conversar com uma terapeuta amiga minha. Disse que achava que estava passando por um surto, que talvez tivesse desenvolvido algum transtorno dissociativo tardio. Ela ouviu tudo em silêncio e, depois de alguns minutos, me perguntou: Você tirou uma foto de algo que não devia? Eu não tinha contado isso para ninguém. Na hora, minha pele arrepiou. Perguntei como ela sabia. E ela disse: Porque tem gente que não precisa invocar nada. Só precisa olhar por tempo demais. Aquilo me desmontou por dentro. Desde então, passei a evitar qualquer reflexo. Banheiros escuros, espelhos de elevador, telas desligadas. Não por medo do que eu ia ver, mas porque cada vez mais
Parece que ela está usando meu rosto. Hoje, mesmo escrevendo isso, eu já não tenho certeza se sou eu que estou contando ou se é só a última parte de mim tentando resistir. A boneca não fala, ela não grita, ela só olha e espera que você olhe de volta. Porque é nesse segundo que a porta abre e depois que abre, ela não precisa mais estar na foto. Ela entra, devagar, até você não perceber mais a diferença entre o que era seu e o que passou a ser dela. Eu não sei se dá para reverter, mas se você chegou até aqui e ainda tem curiosidade, eu te peço só uma coisa: nunca encare o que foi feito para ser evitado, porque nem tudo que parece inofensivo vem só para assustar. Algumas coisas vêm para ficar. E se fosse com você, você teria tido coragem de olhar. Esse relato foi enviado por uma inscrita que decidiu contar o que viveu depois de visitar o Museu Warren. Se você já passou por algo parecido, ou se só de ouvir isso já sentiu um arrepio, comenta aqui embaixo. O canal está aberto para sua história também.